Bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. Hoje a gente tem em mãos um material que, olha, promete virar de cabeça para baixo muita coisa que a gente aprendeu nas aulas de história convencionais. Com certeza. É um documento, bastante denso. Muito denso. Nós vamos nos debruçar sobre as entrelinhas de uma obra muito provocativa chamada A História Secreta do Ocidente, do autor Nicholas Heger. A nossa missão hoje é atuar meio que como guias investigativos, né, por esse labirinto de documentos, símbolos e teorias ocultas. A tese central do livro é de que as sociedades secretas e as correntes místicas foram, na verdade, as mãos invisíveis que moldaram o nosso mundo nos últimos 550 anos. Isso através de uma série contínua de revoluções, mas antes da gente dar o primeiro passo nesses corredores mais sombrios da história, é fundamental estabelecermos um parâmetro bem claro para quem nos ouve. Claro, um aviso de imparcialidade. Exato. O texto que estamos dissecando hoje contém interpretações altamente controversas sobre as grandes religiões: catolicismo, judaísmo, protestantismo, além de vários movimentos políticos. O nosso papel aqui não é endossar as visões do autor ou tomar partido em disputas teológicas, sabe? A nossa função é puramente analítica. Nós vamos explorar esses conceitos esotéricos, decodificar os símbolos antigos e examinar essas alegações de conspiração, sempre mantendo aquele rigor investigativo. Bom, vamos empacotar isso. O que a gente lê nos livros de história tradicionais, aqueles tratados de paz, as revoltas populares, as mudanças de governo, tudo isso é retratado na obra do Hager como sendo apenas a superfície da coisa. Só a ponta do iceberg mesmo. Sim, a verdadeira força motriz de todas as revoluções seria completamente oculta. O autor fala de tradições místicas antiquíssimas, conhecimentos suprimidos e linhagens secretas, como a dos merovingios, por exemplo, que muita gente no meio esotérico jura que era uma linhagem sagrada operando nas sombras para desmantelar a velha ordem. E para compreendermos essa tese partindo do absoluto zero, a gente precisa olhar para o padrão oculto que o livro identifica. A obra argumenta que a história ocidental, especificamente desde 1453, com a queda de Constantinopla e o início da Renascença, não é feita de eventos aleatórios. Não é um monte de acidente isolado. De jeito nenhum. Cada grande convulsão social seria uma onda dentro de uma única e vasta maré revolucionária. E o objetivo final dessa maré contínua seria o estabelecimento de um governo mundial, ou o que frequentemente chamam de uma nova ordem mundial. Espera aí, essa é uma afirmação pesada. Quer dizer que aquela imagem romântica do povo se levantando contra a tirania por pura fome ou opressão é, para o autor, um grande mito? Para o autor é uma ilusão total. E esse é o ponto onde os iniciantes no estudo da história oculta costumam errar ou se confundir, interpretando os fatos de forma literal demais. Heger afirma categoricamente que todas as grandes revoluções foram tramadas, orquestradas e financiadas de fora. Por organizações secretas operando além das fronteiras. Exatamente. Sempre de fora para dentro. E como exatamente eles fariam isso dar certo tantas vezes ao longo dos séculos? O livro detalha alguma, fórmula mágica para criar uma revolução? Ele desenvolve uma teoria unificada, uma dinâmica revolucionária que ele divide estritamente em 4 fases, e essas fases se repetem como um verdadeiro ritual. A primeira fase é a visão. É quando o idealista tem uma visão oculta, geralmente herética e escondida da ortodoxia da época, focada em criar uma sociedade utópica. Tá, a faísca inicial. Isso, a segunda fase é a articulação. É quando intelectuais e filósofos pegam esse misticismo e traduzem para termos políticos e acadêmicos, criando uma ideologia mais palatável para a sociedade. Entendi. E a terceira fase é onde essa utopia finalmente bate de frente com a realidade do nosso mundo, certo? A ideia pura é implementada, mas acaba sendo rapidamente corrompida por um regime político recém-instalado que toma o poder. Exato. O poder corrompe a visão original. O que nos leva à quarta e última fase, que é a mais assustadora: a supressão física. Aquele idealismo vira paranoia. Vira sangue.
acaba em massacres, expurgos e fogueiras. É a ironia macabra das utopias que invariavelmente terminam na guilhotina ou nos campos de execução. E se conectarmos isso a um panorama mais amplo, perceberemos que para decifrar essa busca por uma nova ordem mundial nos dias de hoje, a gente precisa voltar no tempo. Voltar até a primeira grande ruptura da Europa, a Reforma Protestante. Só que a reforma não caiu do céu. Ela seria apenas o galho de uma árvore cujas raízes estão fincadas em heresias muito mais antigas. O que nos transporta diretamente para o sul da França, na região do Languedoc, nos séculos XII e XIII. É lá que a gente encontra os cátaros, um grupo que desafiou o poder colossal de Roma a partir de fortalezas construídas no topo de montanhas, como a famosa Monte Seguro. Mas, para entender essa faísca, a gente precisa dar um passo atrás. No que os cátaros acreditavam para serem considerados uma ameaça tão gigantesca. O livro traça a linhagem de pensamento deles até o século III, chegando na figura de Mani, o fundador do maniqueísmo. E é impossível entender os cátaros sem entender o dualismo. E o gnosticismo também, aquela tradição focada na iluminação espiritual direta. Sem precisar dos dogmas da igreja. Isso. O dualismo explica o universo não como a criação de um Deus único e bondoso, mas como um campo de batalha eterno entre opostos absolutos. A luz contra as trevas. E como isso funcionava na prática, no dia a dia dessas pessoas? Imagina só viver achando que tudo ao seu redor é uma guerra cósmica. O grande segredo cátaro era a crença de que o mundo material, nossos corpos, a terra, a própria natureza, era totalmente mau. Uma prisão. Exato. Eles não achavam que o nosso mundo físico tinha sido criado pelo Deus da luz, mas sim por um demiurgo das trevas. E o mais radical, eles diziam que esse demiurgo, criador da matéria, era o Deus do Antigo Testamento, ou, em algumas interpretações esotéricas, o próprio Lúcifer. Essa é a chave mística do negócio. Para eles, Jesus não era um ser humano de carne e osso que sofreu na cruz. Encarnar na matéria seria o mesmo que se render ao mal. Seria uma derrota. Sim, eles viam Jesus como um anjo feito de pura luz, e a crucificação não passava de uma ilusão. O espírito humano era visto como uma centelha divina que estava aprisionada nessa matéria escura, e o único objetivo da vida era libertar essa alma para ela voltar ao mundo da luz. E essa busca pela pureza ditava todas as regras deles, né? A elite dos sacerdotes cátaros, que eram chamados de parfés, ou os perfeitos, levavam uma vida ao extremo. Eles não comiam carne de jeito nenhum e rejeitavam a procriação. Para eles, ter um filho era basicamente prender mais uma alma de luz na prisão de carne do demiurgo. Um ciclo terrível para eles. E as próprias fortalezas deles refletiam isso. Eles construíram lugares como o Monsegur em penhascos altíssimos para ficarem fisicamente isolados do mundo corrupto lá embaixo. Pensando bem, se a gente olhar para os dias de hoje, lembra um pouco aqueles bilionários da tecnologia comprando ilhas e construindo bunkers subterrâneos ultra luxuosos para se isolarem dos problemas do mundo material. A ideia de uma elite que tenta se separar da corrupção terrena é um padrão muito antigo. É uma excelente comparação. E o isolamento deles também tinha um propósito espiritual muito específico. No topo daquelas montanhas, eles sentiam que estavam literalmente mais próximos do Sol. E o Sol não era só uma estrela, era visto como um veículo, um portal direto para o paraíso da luz. E aí que a coisa fica realmente interessante. Em Monsegur, os cátaros praticavam rituais profundamente esotéricos. O mais importante era a manizola, uma cerimônia que funcionava como iniciação e comunhão mística. A arquitetura da fortaleza não era só militar, era um instrumento astronômico. Até hoje, nas ruínas, dá para ver isso. Sim, existem janelas solares perfeitamente alinhadas. Durante o solstício de verão, a luz do sol entra por uma fenda na parede leste e sai pela oeste, criando um raio de luz perfeito cruzando o salão. Exato. E os registros esotéricos que o livro explora dizem que, bem no caminho desse feixe de luz solar, durante a manizola, eles colocavam um objeto de imenso poder, o grau. Mas aqui o autor faz um alerta importantíssimo. Precisamos abandonar a visão ortodoxa.
Peraí, então podemos esquecer aquele cálice de madeira simples do carpinteiro que a gente vê nos filmes de Hollywood? Totalmente. Se visualizarmos o cálice cristão tradicional, perderemos o código oculto da narrativa. A desconstrução do Santo Graal é um dos pontos altos do livro. Hager se baseia em tradições gnósticas e até na lenda de Parzival para trazer uma origem muito mais obscura. Algo bem mais antigo. Sim. Nessa visão esotérica, o Graal é, na verdade, uma pedra preciosa. Uma esmeralda gigante. E não qualquer esmeralda, mas a joia que ficava na coroa de Lúcifer antes dele ser expulso do paraíso. O mal. Uma joia caída da coroa de Lúcifer. Pois é. Quando ele caiu na terra, a esmeralda caiu com ele. Essa pedra teria sido esculpida na forma de um cálice. E esse era o recipiente perfeito para canalizar a luz divina pura durante o solstício, na cerimônia da Manissola. Eles usavam um objeto associado ao anjo caído para combater as próprias trevas materiais. Quase uma alquimia espiritual. E isso muda completamente a perspectiva sobre por que a igreja queria tanto destruir essa galera. Os cruzados católicos que marcharam para o sul da França não chamavam os cátaros apenas de hereges. Tem registros de que eles chamavam a fortaleza de Montségur de a Sinagoga de Satã. E não era só força de expressão. O livro sugere que isso não era só um xingamento genérico para assustar o povo. Havia indícios reais de laços entre os cátaros e o misticismo judaico, especificamente a Cabala, que, para quem não tem familiaridade, é um misticismo focado em decifrar os códigos ocultos e a estrutura do universo. E a Cabala florescia ali do lado, na região da Septimânia. Todo esse hermetismo, os rituais de pureza e esse graal esmeralda luciferiano era uma mistura de conhecimentos ocultos que apavorava a ortodoxia romana. E esse pavor nos leva direto para a quarta fase daquela dinâmica revolucionária que mencionamos no início. A supressão física brutal. Quando a utopia, ou a heresia, é esmagada sem piedade. Roma percebeu a ameaça ao seu monopólio e lançou a Cruzada Albigense. Foi um dos capítulos mais sombrios e sangrentos de toda a Idade Média. O pior cenário dessa fase 4 aconteceu na cidade de Béziers. Quando os exércitos cruzados invadiram a cidade, eles tinham um problema logístico terrível. Lá moravam católicos e cátaros misturados. Como separar quem era quem? Impossível. A ordem atribuída ao líder da cruzada foi de uma frieza absurda. Matem-os a todos, o Senhor reconhecerá os seus. 20.000 pessoas se esconderam dentro das igrejas achando que estariam a salvo. Os cruzados simplesmente trancaram as portas e colocaram fogo em tudo. Ninguém sobreviveu. Foi um massacre indescritível. E essa aniquilação foi se arrastando até o cerco final a Montségur, em 1244. E a forma como os cátaros foram mortos carrega um peso simbólico gigantesco na obra. Os cruzados construíram uma fogueira imensa no pé da montanha. Usar o fogo não era só um método de execução bárbaro. Era um ato de magia simpática. Magia simpática? Como assim? Os inquisidores acreditavam que o fogo do nosso mundo material é um espelho das chamas do inferno. Seria a única forma mágica de destruir totalmente as energias sombrias daqueles hereges. 200 parféis desceram a montanha de mãos dadas e entraram na fogueira por vontade própria. Não tentaram fugir? Não, porque para eles o fogo ia finalmente queimar a prisão de carne e libertar as almas deles de volta para a luz. Era a libertação final do demiurgo. Mas aí vem a grande charada investigativa do livro. Será que o conhecimento oculto, a cabala, a esmeralda, tudo isso virou cinzas lá em Montségur? O autor diz que não. Além da conta que, na noite antes da fortaleza cair, 4 parfés desceram escondidos pelos penhascos, carregando o tesouro cátaro. O verdadeiro núcleo da tradição. O livro propõe que esses sobreviventes e seus segredos esotéricos foram acolhidos por outra organização misteriosa que estava no auge de seu poder, os Cavaveiros Templários. Essa é a grande ponte secreta que conecta as eras históricas. Os templários eram monges guerreiros, riquíssimos, criados oficialmente para defender peregrinos, mas o livro argumenta que eles se tornaram os guardiões dessa tradição clandestina,
Só que, algumas décadas depois, os próprios templários foram perseguidos, presos e queimados pelo rei da França e pelo Papa. A fase 4 de novo. Sempre. Mas o conhecimento não parou por aí. Como a gente pula de casaleiros medievais caçados para o próximo estágio da Revolução? O autor defende que os templários que conseguiram escapar levaram sua riqueza e seus segredos para o subterrâneo. Eles teriam se infiltrado ou até criado as antigas guildas de construtores, que mais tarde dariam origem à franco-maçonaria. Dessa forma, aquele ódio profundo pela Igreja Católica, pelos reis absolutistas e a busca por uma sociedade baseada na iluminação e no esoterismo continuaram vivos nas sombras, passando de geração em geração. E aí que a gente vê como esse conhecimento preservado nas sombras se infiltra nos eventos que todo mundo estuda na escola, como a Reforma Protestante. Normalmente, a gente aprende que líderes como John Wycliffe na Inglaterra ou Jan Hus na Boêmia eram só teólogos revoltados com a corrupção do clero. Mas o livro transforma esses caras em iniciados de uma tradição milenar. Peças de um tabuleiro muito maior. Material da igreja que os cátaros defendiam séculos antes. O que é fascinante nisso tudo é observar as sincronicidades. Ver como o autor encaixa Jan Hus naquelas 4 fases revolucionárias. Primeiro, Hus tem a visão de uma igreja desapegada da matéria. Na fase 2, ele e os intelectuais da Universidade de Praga articulam essa ideia. Na fase 3, a nobreza local corrompe e politiza o movimento. E na fase 4, vem a supressão brutal. O padrão se repete perfeitamente. Em 1415, Hus é condenado pela igreja e queimado na fogueira, exatamente como os cátaros. Mas matar Hus só colocou lenha na fogueira e iniciou as guerras hussitas. E sabe qual era o nome que os rebeldes radicais hussitas adotaram para si mesmos? Taboritas. Essa é a parte que explode a cabeça. Monte Tabor era exatamente o código secreto que os cátaros usavam para falar de Monsegur sem serem descobertos. Era uma referência ao lugar da Bíblia onde Jesus se transfigurou em luz. Uma sacada esotérica genial. O fato de rebeldes na Boêmia adotarem esse exato mesmo nome em código séculos depois e a milhas de quilômetros de distância, para o autor, essa é a prova definitiva de que a rede oculta continuava transmitindo seus segredos ativamente. Essa conexão revela o verdadeiro esqueleto da tese do livro. A Reforma Protestante não foi uma briga teológica espontânea. Foi a manifestação visível de uma linhagem invisível. Uma corrente que sobreviveu a massacres, ligando as visões do maniqueísmo, os códigos da cabala na Septimânia, a pureza extrema dos cátaros, os tesouros dos templários e as lojas maçônicas, até desaguar nas mentes dos reformadores europeus. Então, o que tudo isso significa para quem nos ouve hoje? Significa que, quando a gente estuda as guerras religiosas, a queda das monarquias e o iluminismo, a gente pode estar lendo apenas o roteiro de uma peça onde os diretores nunca sobem no palco. Perfeito. A história do Ocidente, segundo o livro, é a história de organizações empurrando a humanidade em direção a um governo global unificado, avançando fase após fase. E a relevância de entender isso hoje é gigantesca para quem estuda essas correntes. Essa dinâmica de 4 fases funciona como uma lente investigativa para a gente analisar as grandes mudanças globais do nosso tempo. Fica muito atual. A política que a gente vê no noticiário seria apenas a sombra projetada na parede. A fogueira que cria essa sombra continua muito bem escondida. O que nos deixa com um pensamento bem provocativo para encerrar a nossa análise de hoje. Se a gente aceitar a premissa do livro, toda a visão utópica impulsionada por esses grupos nos últimos 500 anos terminou do mesmo jeito macabro. Começa com uma promessa linda de iluminação e liberdade, mas lá na fase 4 sempre termina no terror, no sangue e na supressão de quem pensa diferente. A conta sempre chega na fase 4. Hoje a gente está vivendo a nova revolução. A revolução tecnológica de lugares como o Vale do Silício. Estão nos prometendo inteligência artificial perfeita, o fim das doenças, uma imortalidade digital onde a gente finalmente escapa das limitações do corpo físico, o que, convenhamos, soa absurdamente parecido
com o sonho dos cátaros de escapar da matéria corrompida. Transcender o corpo físico através do upload da mente. A nova iluminação. A pergunta que fica no ar é: quem são os parfaits, os perfeitos de hoje, que estão desenhando esse novo sistema em seus bunkers luxuosos e sedes de tecnologia? E se a promessa atual é criar a sociedade perfeita através dos algoritmos, será que a história vai se repetir? É o grande mistério. Essa nova utopia digital vai trazer no seu código-fonte a mesma sombra implacável e a mesma fase 4 de supressão brutal que as revoluções do passado. Fica aí a pulga atrás da orelha para quem está acompanhando a gente refletir. Até o próximo mergulho.